Boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutor Miguel, muito obrigada por o senhor estar aqui. Boa noite. Boa noite, um prazer. O prazer é nosso, do nosso canal, de ter a presença do senhor, do doutor aqui, doutor Miguel. Gentilmente aceitou o nosso convite novamente, né? Tem uma palestra maravilhosa, gravada no YouTube. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Eu queria dar alguns recados para vocês. Hoje a Júlia e o Marcos Vinícius não estarão conosco, eles estiveram imprevistos, e a gente vai prosseguir a live, como sempre, a gente sempre faz aqui. O Renato provavelmente deve entrar um pouquinho atrasado, todo mundo vindo de trabalho, essa doideira desse mundo que a gente vive atualmente, né? E eu quero agradecer a presença de todos vocês que seguem a gente, que participam das lives, que estão sempre aqui conosco. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou falando um pouquinho. Quando o doutor Miguel começar a falar, a gente está mais ou menos todo mundo aqui na sala de aula que está chegando aí de um trânsito doido, ou vendo, assistindo pelo caminho e tudo mais. O Micromeio libera certificado de participação no final da live, em 1 hora. A gente coloca disponível para vocês, sendo só vocês irem na DM, no privado, no Instagram, colocar, aí tá tudo escritinho para vocês, colocar na DM, o nome, tá, completo, e o e-mail para que a gente possa enviar o certificado. Lembrando que às vezes pode ser que tenha uma demora do envio, mas é só aguardar um pouquinho, ou senão pode entrar em contato conosco e comigo também. Conosco, que eu digo lá no canal, no privado, ou dizer para a gente, acionar a gente de alguma maneira, ou pelo e-mail. E, assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, né? Eu nunca sei nada de microbiologia de alimentos, eu fiz uma pós que passou por isso, né? Mas é bem interessante. O doutor Miguel é biólogo, ele é doutorado pela UFRJ e professor e diretor adjunto do Instituto Dr. Paulo Góes, de microbiologia da UFRJ. Esse instituto, a gente estava falando há pouco, né, doutora? Eu tenho um carinho muito grande por esse instituto. Na verdade, grandes microbiologistas moram ali, gente. Estão ali, nesse corredor, né, doutor Miguel? Parte aí de uma microbiologia tem ali dentro desse corredor. Então, o doutor Miguel vai trazer para a gente o uso de micro-organismos na produção de alimentos, né, que é um assunto bastante interessante. E vou deixar ele falar um pouquinho dele para vocês, para a gente começar aqui nossa conversa. Doutor, o canal é todo seu. Bom, é um prazer mais uma vez, né, Janaína? Você falando do Instituto, né? O Instituto é cheio de histórias, né? E é interessante quando você está lá dentro, você já passou por lá, ele muda a vida das pessoas. Não vou falar só do Instituto, mas a própria universidade como um todo, né? Além das várias histórias, casamentos, né? As pessoas conhecem. Eu conheci minha esposa. Acontece muita coisa, né? Mas uma coisa interessantíssima, você falou do Paulo de Góes, né? O professor Paulo de Góes foi o criador do Instituto, hoje tem o nome dele. E olha como as coisas elas são misturadas, elas acabam se misturando. Então, assim, eu quando cheguei lá na microbiologia, eu cheguei e parecia uma criança no circo, né? Vendo tudo brilhando no laboratório. Eu falei, nossa, que mundo é esse? E aí depois, 10 anos depois, eu fiz concurso ao professor, fui aprovado. E alguns anos depois, talvez mais 10 anos depois, me chamaram para fazer um teste, né, na televisão. Olha que loucura isso. Aí eu fui fazer o teste e passei para co-apresentar um programa no canal GNT, que é o Santa Ajuda, né, que algumas pessoas devem ter assistido. Sim, quando eu cheguei lá, conheço. A apresentadora principal, a Micaela, né, ela falou, Micaela, olha, muito legal, porque meu avô era microbiologista. O avô dela é o Paulo de Góes. Olha, que coisa, olha que que coisa. história. Ela foi o criador do Instituto de Microbiologia. Eu falei, eu não estou acreditando nisso. Ela falou, assim, eu queria alguém falar de microbiologia, sabia que tinha a ver com o meu programa, e eu falei, gente, eu fui trabalhar no que seu avô criou, agora eu estou trabalhando com você também,
né? Então você vê como é que a profissão, às vezes, ela mistura as coisas. Eu fui trabalhar com o avô e com a neta, né? Olha, E fora essa relação, existem várias outras, né? Que você vê as pessoas, você vê a pessoa entra lá como um jovem, né? Saiu da adolescência, cheio de espinha, e daqui a pouco está lá, professor, casa, né? Um monte de coisa acontece. É muito legal, um ambiente bem legal. Para quem sim, não entrou ainda, eu recomendo que entre com disposição, que está desanimado, vai, porque né, lá dentro a vida te transforma, é muito legal. verdade. E esse início de trabalhar com alimentos, começou ali também. Não, Não, eu não, me formei na Gama Filho, né? E na Gama Filho eu sim, fiz uma iniciação científica, que foi meu primeiro contato com a pesquisa, no centro de pesquisas com o professor João Tórtora. E de lá tinha duas professoras que eram professoras da Gama Filho que faziam mestrado na UFRJ, no laboratório que eu sou coordenador hoje, que era a professora Márcia Soares e a professora Helena. As duas eram da Gama Filho, né? Aí um dia chegaram, a professora Márcia chegou e falou: olha, tem uma vaga lá na microbiologia do UFRJ. Quando falou, meu olhinho brilhou assim. Nossa, UFRJ. E aí eu sempre adoro contar isso, eu fui lá do lado dela no ônibus falando que nem um tagarela. E chegou lá, a vaga era inacreditavelmente minha, porque era para fazer exatamente o que eu fazia na Gama Filho, que é trabalho com animais, né, inóculo de bactérias e animais. Assim, a vaga realmente tinha 100% a ver com o que eu fazia. Parece que as coisas estão, né, escritas, é um trilho que parece estar escrito. E ali eu entrei, problema zero, minha vida só aumentou o trabalho, né? Mas foi uma coisa que tinha que estar ali. E aí você vê, né? E o laboratório chama-se Microbiologia de Alimentos, que sempre foi chamado de MAL, que são as iniciais do meu nome, Marco Antônio Lemos. coincidência, a gente não sabe, né? Se Muitas é coincidências, destino, muita coincidência. muita coincidência. Mas quando você faz a coisa com gosto, né, as coisas vão, As, naturalmente, elas acontecem, né? Também acredito, vão acontecendo tudo a favor, né? Vai surgindo ali, né? Exato. Mas é isso. E aí veio a microbiologia de alimentos, né? Comecei como estagiário, fiquei 10 anos entre estagiário, mestrado, doutorado. E aí veio em 99, eu fiz o meu concurso, passei, né? É uma outra coisa que eu incentivo muito. Olha, quando aparece o dia do concurso, você tem que virar um zumbi, você tem que se preparar antes, é claro, você tem que criar um currículo, né? Criar uma bagagem para você ser competitivo, mas é uma coisa que muda completamente a sua vida em termos de segurança, né? Muda em termos de responsabilidade. Você passa a ser uma pessoa paga pelo governo para resolver problemas do país, né? E tem que fazer sério, tem que fazer com todo o coração, com todo o empenho, tem que motivar. E você é pago para motivar e criar novos jovens, novos cientistas, que às vezes isso não fica. A pessoa está toda estressada lá, entra em sala de aula no maior estresse, esquece, tem um monte de gente ali te usando como modelo, né? Um dia eu quero ser igual aquela pessoa. Então, mesmo num dia ruim, você tem que estar bem, né? Porque o jovem é uma esponja, muitas vezes não tem os pais como referência e tem você como uma referência do que ele quer ser. Você é aquela pessoa que fala o que ele precisa ouvir. Os pais eles não ouvem mais, né? Porque chega uma hora que não cabe mais. Sim. E é você que tem que motivar, é você que tem que tocar, e é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, assim, é para entrar e fazer com muita vontade mesmo. Não tem essa de corpo mole, não. Tem um dia que você cansa, mas você olha, vê um aluno que está lá na frente, que cresceu, né, que se tornou um pesquisador muito melhor do que você. Fala, nossa, que bom, funcionou. Né? Uma semente foi plantada, né? Que a Não, ideia, né? várias é mais legal ainda. Quando são várias, É, é mais bacana ainda. Então, eu acho que a gente tem que lembrar de motivar, sabe? Se você não não precisa ser o melhor orientador do mundo, o melhor pesquisador do mundo, o melhor professor do mundo, mas você tem que ser o melhor que você pode fazer, porque olha, quantas vezes ao longo desses 30 anos lá de UFRJ, eu já vi aluno bater a porta lá, quase desistindo do curso. Aí você coloca ele numa coisa que ele se identifica, dali a pessoa levanta e se torna outra pessoa, e ela se torna realmente quem ela nasceu para ser. Uma pessoa fantástica naquilo que faz.
sabe? Então, e às vezes ela estava quase desistindo porque não estava sendo estimulada ou não estava, sabe? Alguma coisa errada acontecendo no meio do caminho, que várias coisas podem acontecer, mas a gente tem que acordar todo dia, falar assim, tá, tem que ficar esperto, né, para tentar salvar mais um, ou tentar ajudar, ou no mínimo não atrapalhar ninguém, não desmotivar ninguém. Isso é importante. Exato, exato. Tem a questão do servidor público, né, que a gente chama, mas na verdade servir ao público, né, que a gente serve. Eu também sou servidora pública em outra classe, enfim, em outra instância, não chega aos pés aí do senhor. Mas, assim, a gente tem a nossa responsabilidade, né, de servir ao público, né, e fazer o melhor que a gente pode, né, dentro disso. E eu acredito que o desafio de ser professor é maior, porque, assim, quem não tem um professor que ficou marcado na vida, né? Tem uma ex-aluna aqui do senhor que já colocou aqui, fui ex-aluna do professor Miguel, então, assim, e que marcou a gente em que algum momento uma frase, né, que talvez o senhor não lembre mais, mas eu não vou conseguir falar no senhor, tá? Eu vou continuar falando senhor. Só me desculpa, você. Ele me pediu, gente, para eu não falar de senhor, mas assim, não, eu vou tentar. Mas fica marcado, sim, a pessoa fica marcada assim. E deve ser bom ser sua aluna, por tudo isso que eu contou, né? Porque, de fato, ter um professor que estimula, que faz o que gosta, né? A gente perceber isso é bom, né? Trabalhar. Às vezes, de fato, a profissão de servir ao público não nos traz tanta satisfação em decorrência de vários fatores, né? Recursos, infraestrutura, a luta que tem que ser, né, para você ter a resposta de trabalhos, enfim, de tudo que vocês passam, professores e pesquisadores, né, doutor? Fazer pesquisa no Brasil é um desafio ainda, né? Eu acredito que sim, mas isso não pode... Quem está aí com um pouco do recurso que tem conseguir fazer. A gente já teve live aqui de uma pesquisadora que ela não teve o recurso para comprar o equipamento e ela foi lá, tentou montar de uma certa forma. Então, assim, é o pesquisador brasileiro, né? Se reinventa, inventa, né, dentro do contexto. Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses micro-organismos. A gente sabe que alguns micro-organismos mudam os sabores das coisas. Quando eu penso em micro-organismo de alimentos, assim, eu só consigo pensar em fungo, né? Fungo e levedura só. É só mesmo? Eu vou ser aquela aluna que não sabe nada, tá? De microbiologia de alimentos. Pessoal, então, mandem perguntas. Dentro da produção de alimentos, né, existe várias. Nós podemos falar dessa área de produção de alimentos de várias formas. Uma forma que eu gostaria de puxar a conversa hoje é para fora do laboratório, né? A sociedade, a importância da sociedade entender que até ela pode fazer isso. Respondendo a sua pergunta, os principais produtores de alimentos são as leveduras, as bactérias láticas, as bactérias acéticas e, óbvio, que os fungos também, que participam de alguns alimentos. É claro que tem algas também que existem, né? Mas as bactérias láticas, elas são, assim, eu diria que são os famosos, né? Os lactobacilos, lactococos, streptococcus. Eles são os famosos, junto com as saccharomyces, né? Que são os fermentos que todo mundo conhece como fermento de pão. E tem o resto que trabalha ali silenciosamente, que as pessoas não conhecem, em vários alimentos tradicionais, alimentos que são produzidos em casa mesmo, né? E aí aparecem as bactérias acéticas, aparecem outras leveduras, mas basicamente a bactéria lática, que são, todo mundo conhece os lactobacilos, as bactérias acéticas, que as pessoas conhecem basicamente o aroma do vinagre, né? Que está associado, que aparece em alguns alimentos como o kombucha, que as pessoas hoje estão comprando kombucha no mercado já. E os fungos eles têm mais uma pegada industrial, né? A pegada doméstica é mais complicada. Né? Mas basicamente são esses. E as leveduras que fazem as fermentações
de bebidas tradicionais e bebidas industrializadas. Esses são os mais comuns. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente puxar a conversa é o seguinte: hoje existe assim, o pessoal está realmente ficando cada vez mais exigente em relação ao tipo de alimento. Assim, o pessoal está se tornando natureba, que é muito legal, né? Vamos esquecer um pouquinho conservante, esquecer a comida industrializada. É claro que isso não dá para fazer no dia a dia, mas você pode ir criando o hábito de fazer isso, né? E algumas pessoas já estão realmente bem avançadas nisso. Então, você tem hoje vários alimentos, né? Kefir, muita gente fazendo iogurte em casa, pão de fermentação caseira. Isso tudo é um laboratório que é bastante interessante, tá? Então, só para a gente, eu acho que assim, uma sugestão, para a gente começar a entender por que é legal isso, né? Por que é legal a pessoa produzir o seu alimento em casa. Então, usar um pouquinho desse conhecimento dos micro-organismos caseiros, sem muita ciência, mas que dá para fazer de boas em casa. É porque, por exemplo, você hoje tem um alimento que o que você compra no mercado, pega da prateleira, que vem numa embalagenzinha plástica, você pode fazer em casa, que é um iogurte ou um leite fermentado, né? Você pode até comprar um sachêzinho pequenininho e fazer vários e vários litros daquele leite fermentado do iogurte. Qual é a diferença entre ele e o industrializado? No que você faz em casa, só vai ter a sua bebida lá, o seu leite, o micro-organismo e o que você quiser colocar. No outro vai ter um espessante, né? Vai ter um aromatizante, já começa a entrar outras coisas e vai ter uma embalagem que vai servir para nada depois, né? Essa embalagem vai lá para o lixo. Então, a gente já tem aí um alimento que é mais natural, né? Uma coisa que vai para o lixo. O sabor daquilo que você prepara em casa é diferente, né? É diferenciado. Então, você percebe até a própria cerveja, né? Pode falar disso também. Até a cerveja que você quiser fazer em casa, que as pessoas acham que é uma coisa complicada, é super simples de fazer. O sabor é completamente diferente. Então, você tem a pegada ecológica, que você está deixando de produzir lixo. Você tem um sabor, você está diferenciado. Você tem aí um alimento, por exemplo, se eu faço um vegetal fermentado, né, um alimento à base de vegetal fermentado, o processo de fermentação ele ajuda a eliminar micro-organismos patogênicos e, principalmente, ajuda a reduzir a concentração de agrotóxicos, que é interessante, né? Sim. Então, para muitos alimentos, o simples fato de lavar, de escovar, não reduz muito os agrotóxicos que estão inseridos lá no tecido do alimento, do vegetal. E a própria fermentação, ela ajuda a reduzir isso. Então, já tem mais uma coisa aí. A sua pegada ecológica vai lá em cima. Você imagina, você pega uma bebida, você vai fazer um alimento, que ia sobrar um pedaço, uma casca, você faz daquela casca uma bebida, você está dando um outro, né, destino àquilo que seria lixo. E depois, se você quiser, você pega aquilo, ainda faz uma farinha e... Então, você tem uma noção, hoje, né, o nosso modelo que eu vou dar é o aterro de gramacho, né, desculpa, o aterro de seropédica, que é para onde vai o lixo decente que eu digo não clandestino do Rio de Janeiro. Ele vai para lá para o aterro de seropédica. 50% do que chega lá é material orgânico, né? Que inclui uma grande quantidade de restos de alimentos. Tá? Se parte desse resto de alimento você usa em casa para fazer uma compostagem, para fazer um outro alimento, né? Você comer o alimento com casca e utilizar, você teria um aterro com o dobro do tempo, porque quase 50% é material que poderia ser aproveitado de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Você tem aí a própria formação, por exemplo, de uma criança, onde você ensina a criança a preparar um iogurte, preparar uma outra bebida fermentada, um kefir, um kombucha, onde quando ela desenvolve esse amor, ela não vai querer beber refrigerante, ou vai pensar duas vezes antes do refrigerante, né? Ela participou da produção, você está despertando uma ciência ali também, né? Sim. Né? Então, muda tudo. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nessa coisa.
Isso seria disciplinas para os professores de ciências, no caso, levar para as turmas, né, ser implementado mais, ser trabalhado mais, né, mas esses professores também, eles vêm de uma formação que são conceitos que o senhor está passando, que muda um pouco o que a gente tem de estrutura, né, que está sendo ainda, ou já mudou? Não mudou, né, assim, a gente ainda tem um conceito. O que eu quero dizer com isso? O senhor que trabalha nessa parte, já tem essa mudança visível? Não, Em algumas não. regiões, em alguns grupos, né, quando o pessoal é mais fora da caixinha, né, Conseguem, né? Eu vi consegue. aqui, uma ex-aluna sua disse aqui, né, que faz o iogurte e que É, é muito mais gostoso. Ela sim, você participou coloca o aqui com a sabor. gente. É, Então, assim, mas a gente não vê, às vezes, a própria ciência na sala de aula dada, assim, com essa prática, né? Com sim. essa... E aí eu perguntaria para o senhor, assim, o manejo desses micro-organismos, o acesso, quem estiver aqui assistindo a gente, que não conhece, que está aqui com interesse em saber como que faz e tudo Uhum. mais. Tem como produzir queijo? Tem como produzir... Como é que compra esse micro-organismo? Como é que eu compro um lactobacilo para começar a fazer lá meu iogurte? Como é que faz isso? Tá. Então, olha só, eu vou para deixar um pouco mais claro, eu vou separar assim o que você pode fazer em dois grupos, né? As bebidas e os outros alimentos. E aí eu explico depois como conseguir. E eu depois eu até posso disponibilizar. Hoje, é claro que hoje com a internet você vai lá, né, Tem na muita internet, coisa. procura várias, né? Então você vê, as Mas a bebidas, gente a está aqui com você, olha que chique, claro, claro, não, que sabe tudo disso. Então, assim, a gente, não. né? Então, as bebidas, veja bem, o Brasil, você imagina o seguinte, o Brasil no período colonial não tinha indústria, né? No início lá. E aí não tinha refrigerante. O refrigerante era uma bebida fermentada, né? Então, o primeiro refrigerante do Brasil é uma bebida chamada Aluá, que é uma bebida que hoje ainda algumas pessoas conhecem. Você pega a casca do abacaxi, joga em um frasco, né? Põe um pouquinho de açúcar e deixa aquilo fermentar por 3 dias. No interior do Brasil, no Nordeste, no Norte, em Minas ainda, o pessoal consome muito. E olha, e quantas vezes nós produzimos o aluá, né, da casca do abacaxi, em feiras de ciência, aí chega lá um adulto lá já mais maduro e fala, nossa, a pessoa quase chora. A minha avó produzia isso. Eu lembrei agora da minha avó. Nossa, é legal pra caramba, é muito bacana. Isso é muito interessante. E então, o que existe hoje que você pode produzir em casa? Tá? O aluá, que é essa bebida da casca de abacaxi, que basicamente, da casca do abacaxi, pode fazer com milho, pode fazer com pão. Você tem uma bebida que é muito parecida, que é o tepache. O tepache é uma bebida da América Central, que é irmão, né, do aluá, que você é basicamente uma casca de fruta fermentada, com um pouquinho de açúcar, fica uma bebida gaseificada. Então você tem uma bebida naturalmente gaseificada, rica em micro-organismos, e esses micro-organismos eles produzem vitamina de complexo B, produzem uma série de nutrientes interessantíssimos, né? Então, duas bebidas Uhum, irmãs. Tem o kefir, que todo mundo já ouviu falar, né? Que são aqueles grandes uhum. grãozinhos, que tem o kefir de água e o kefir de leite, que você pode fazer em casa também. Todo mundo conhece alguém que tem um grãozinho de kefir. É só colocar na água, colocar um pouquinho de açúcar mascavo, ou colocar no leite, né? E deixar lá em cima da geladeira 2 dias, fica uma bebida fermentada. Você tem o iogurte, que o iogurte ou leite fermentado, quando você compra um no mercado, você está comprando, na verdade, uma embalagem, um rótulo e uma propaganda, né? Isso é o mais caro, porque o que está. A grande preciosidade está ali dentro daquela embalagem, que é o micro-organismo. E esse micro-organismo é só você pegar um pouquinho desse conteúdo, por exemplo, 1/3 de um potinho, ou 2 colheres de sopa, e jogar em 1 litro de leite, você vai reproduzir exatamente aquilo que está dentro daquele conteúdo, sem o sabor. Então não tem mistério nenhum, né? Não tem mistério Uhum. nenhum. Você tem o kombucha, né? O kombucha, hoje, muitas pessoas, não sei se as pessoas, se todos conhecem,
Mas o kombucha é uma bebida fermentada que é produzida à base de chá preto ou chá verde. Então, você prepara o chá preto ou o chá verde, depois que você coloca açúcar, e quando ele esfria, você joga um inóculo microbiano ali de uma fermentação anterior, né? O pessoal chama de SCOBY, que é uma cultura simbiótica de bactéria e levedura, que muitas pessoas veem como uma... Ele lembra aquele cogumelo do sol. Ele é uma fibra celulósica que as bactérias que produzem aquilo ali. E aí, isso aí fica aí 7 dias, 10 dias, temperatura ambiente, e forma uma bebida fermentada com um aroma acético, e depois disso as pessoas misturam com um suco ou com uma outra bebida, que disfarça um pouquinho esse aroma acético, e fica uma bebida interessantíssima, um refrigerante que hoje você encontra em qualquer supermercado, né? Você tem o leite fermentado, que é a diferença entre leite fermentado e iogurte são só os micro-organismos que são utilizados. Você tem o aluá, né? Você tem a cerveja, que pode ser feita em casa também. Então, esses são só alguns exemplos. Se você procurar na internet, você vai ver uma série de bebidas fermentadas tradicionais. Então, essas são as bebidas. E tem os outros, né? Você tem aí os queijos, por exemplo, queijo de kefir. O pessoal pega o kefir, concentra, tempera e forma um queijo. Você tem o chucrute, né? Que você pode fazer. Você tem as conservas de picles que você pode fazer. Então, assim, tem os pães de fermentação caseira que você pode fazer. Então, basicamente, é você escolher o que você quer fazer e pensar. Agora, como é que eu consigo isso? Então, você tem para a gente organizar na nossa cabeça, né, esses alimentos fermentados, eles podem ser fermentados com um inóculo conhecido, né, com micro-organismos conhecidos, ou micro-organismos vários desconhecidos. Os conhecidos, por exemplo, leite fermentado e o iogurte, é só você passar, por exemplo, no Mundo Verde da vida e comprar um sachêzinho. Lá tem um sachêzinho que você coloca no leite e ele vai virar, né, o iogurte, pode virar o queijo, aí depende do que você quer fazer. Agora, essa é uma forma, assim, totalmente independente da indústria. Mas, como eu falei, se você comprar na indústria qualquer iogurte que não seja pasteurizado depois em iogurte natural, você tem ali, né, a base para fazer litros e litros de iogurte, porque a indústria está te vendendo exatamente a coisa mais preciosa que ela tem, que é o inóculo, né, que são as bactérias dela. Então, você pegou ali num potinho, você faz vários litros daquele que você preparou, você faz outros e vai passando assim por vários, né, vários outros. Oi. Não, sabe. Não, então, basicamente, no caso do iogurte, você prepara o primeiro e depois você vai só propagando. Aí, de vez em quando, você compra um novo, que pode começar, dependendo do leite que você usa ou de como você limpa a sua vasilha, pode começar a aparecer outros micro-organismos que vão começar a dar Exatamente isso que eu ia perguntar. Esse controle de que aquilo não é mais aquilo, né? Assim, você vai perceber, né, o aroma, né? Vamos entender o seguinte, que competir, os micro-organismos que produzem o leite fermentado e o iogurte são os maiores especialistas em azedar leite do planeta. Então, ninguém come lactose mais rápido que eles, entendeu? Ninguém vai comer lactose mais rápido do que eles. Então, eles vão sempre estar muito numerosos e atrapalhando a vida de qualquer micro-organismo que chegue ali. Então, eles sempre vão ganhar a competição. Porque o que eu fico imaginando, sabe, esses queijos, né, maravilhosos que tem, cheio de bolores. Sim, aí eu fico imaginando em que momento, né, é claro, tem toda uma textura, tem toda uma avaliação ali, que o pessoal come às vezes a casca ali, a mofada, né, que a gente fala assim, né. Mas pelo menos eu não me apetece, assim, ver aquilo porque eu tô comendo algo estragado, entendeu? Embora seja chique, gostoso, enfim, falam, né? Não pode deixar de provar um queijo assim, mas eu não consigo, entendeu? Porque, assim, tá estragado. Então, em que momento aquilo ali tá estragado de fato, né? Porque a gente sabe que tem aí uma interferência de temperatura, enfim, uma série de coisas que a gente vai ter que cuidar quando vai fazer isso em casa. E a questão da cerveja, que eu acho que é um ponto assim, eu fico pensando no sabor, porque assim, a gente utiliza esse micro-organismo, né, no caso,
a fermentação ali, mas tem micro-organismo que causa um sabor diferente, não tem? Assim, que você tem como harmonizar isso na hora que você vai fazer alguma coisa em casa? Harmonizar o gosto de alguma coisa? Ou não, Então, não olha, tem. Isso é pesquisa. no caso do iogurte, né, vamos supor, você está afim de economizar bastante, né? Então você comprou um potinho que custa, sei lá, R$ 3, potinho. Aí tira, se você com esse potinho você consegue fazer talvez uns 5 litros de iogurte, tá? 5 litros de iogurte, né, demora para beber isso. Aí quando tiver lá no último, né, fechadinho, você passa por mais uma batelada de leite e vai fazendo vários. Você vai perceber que o sabor, né, ele pode começar a mudar. E geralmente o que acontece é começar a aparecer uma levedura, porque é um ambiente muito ácido, né? Não é qualquer bactéria que vai aguentar ficar ali. Então, geralmente, você começa a aparecer, na maioria das vezes, é uma acidez atípica. Tá? Então, fica mais ácido, mais azedo. Fala, pô, mas tá azedo demais. Ou porque ficou muito tempo fermentando, ou porque já começa a aparecer um aveludado que é típico de levedura. Então, aí é o momento de você jogar aquilo fora, né? Perceber uma diferença daquilo do original que você preparou, obviamente que é o momento de jogar fora. Aí você falou uma coisa muito interessante, né? Aí você puxou para o lado dos queijos. Isso tem que tomar cuidado, né? A manipulação durante a produção do queijo é complicada. Então, assim, eu diria que é mais seguro você fazer um queijo na sua casa do que você comprar um queijo dessas pessoas que andam na rua aí vendendo queijo, que você não sabe quanto tempo, como ele ficou estocado. Eu já vi a produção de muitos, como a pessoa mete o braço até aqui, né? Cotovelo dentro do leite, mexendo aquilo, e o negócio é feio, né? Ou se não, aquela manta, assim, que, né, que puxa que dá aquela torcida, que eu fico, meu Deus, que manta é aquela? Tipo então, uma manta, né? Exato. Então, veja bem, se por um lado, né, o consumo de alimentos fermentados é uma coisa segura quando você faz em casa, o consumo de alimentos bioprocessados ou fermentados artesanal, sem um controle, sem um conhecimento, puramente artesanal, aquela pessoa vai para a rua, você não sabe de onde vem aquilo, como foi feito aquilo, eu faço em casa, esse começa a se tornar um pouco perigoso. Porque existem micro-organismos que são resistentes. Por exemplo, Listeria monocytogenes é um micro-organismo bastante perigoso. É um patógeno que pode causar aborto, causa meningite, né? Morte, se espalha pelo corpo da pessoa afetada, pode causar morte. É claro que isso ele não faz em qualquer um, faz basicamente em pessoas imunodeprimidas, tem um tropismo por grávidas e imunodeprimidos. Isso é uma característica do micro-organismo. E aí, ele é frequente você procurar Listeria nesse material, porque é uma bactéria que aguenta muito tempo em condições adversas. Então, quando esses queijos, esses embutidos, são guardados por muito tempo, né, embora a microbiota natural, né, comece a se estabilizar ou vá para o saco, essas bactérias podem aguentar. Então, quando você não sabe como foi feito, é perigoso. E aí eu vou dar assim, o meu relato de microbiologista, né? Quando eu quero dar uma aula de microbiologia de alimentos, o queijo que eu uso é a ricota, porque na ricota você encontra tudo que não presta. Tá? Então, eu não como ricota. E, por assim dizer, é o mais saudável, né? Que costumam. Né? Tecnicamente é o mais saudável, mas é feito com a raspa do tacho daquilo que não virou queijo Minas, né? Deus. Aí você desce aquele pacote de proteína. E você encontrar uma ricota, assim, todo semestre eu dou aula para o curso de nutrição, né? Aula prática. E semestre sim, semestre não, para o curso de microbiologia, lá da nossa bacharelado, na minha disciplina de microbiologia e imunologia, ou seja, eu faço 3 análises de produtos por ano com os alunos. Assim, para não ter erro, põe uma ricotinha que vai dar tudo, vai dar todos os coliformes, vai dar estafa, vai dar tudo lindo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses alimentos que, assim, a pessoa está grávida, vou comer, né? A grávida, vou comer, não é só que coisa limpinha. A ricota que é maravilhosa, nem sempre. Então, é melhor essa pessoa comer um queijo pasteurizado, ultra industrializado, né? Pasteurizadão, que você coloca no meio de cultura, não nasce nada, do que ela arriscar ali um queijo Minas, né? Um queijo Minas também é um queijo que é um pacote de proteínas
que é produzido em condições que nem sempre são adequadas. Ou mesmo que adequadas, a condição de preparo, ela acumula muitos micro-organismos. Então, o queijo Minas também é um queijo que a gente sempre encontra uma quantidade de bactérias bem alta ali, raspando ou passando um pouco a legislação em algumas condições. Por isso, você tem que encontrar uma marca assim, que você não tenha problema. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu adoro, eu tinha uma reserva com esses queijos também, né? Você fala que são especiais. Aí uma vez eu fui para a Serra da Canastra, cheguei lá, eu fiquei encantado. Falei, meu Deus, e o queijo da canastra é um queijo que não é feito com leite cru, não é leite pasteurizado. E eu visitei os queijos que, assim, queijos premiados no mundo inteiro. Eu falei, eu quero levar tudo. E voltei para o Rio comendo queijo canastra. E comprava numa padaria aqui perto de casa um queijo tipo canastra, não queijo canastra, tipo canastra. Era comer aquele queijo e ter uma mudança intestinal. Uma mudança intestinal, né? Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível. Bom, eu fiquei insistindo, sabe, dando cabeçada na parede, falando, não é possível. É só um canastrinho. O queijo desapareceu do mercado, né? Só que ele desapareceu quando eu ia analisar. Eu ia pegar para analisar, não acho. As coincidências, né? O queijo canastra é feito com... As condições Sim. lá são ecologicamente perfeitas para isso, mas ainda existe um risco, né? Agora, o tipo canastra, ele não é daquela região da Serra da Canastra. Ele é produzido da mesma forma, só que em outras regiões. Então, não deu certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com esses alimentos que não são... eu vou falar... Não, você falar que não é industrializado, né? É um preconceito. Você não está dando chance às pessoas, né, que estão começando o negócio. Mas a chance de erro aí ela também, né, você começa a produzir em grande volume, sem um conhecimento, sem uma fiscalização, sem ter que atender a uma pressão de fiscalização, muitas coisas podem começar a dar errado. E em termos de micro-organismo, isso é uma verdade. Precisa ter um cuidado, né? Porque senão... eu outro dia, assim, uma vez, né? Outro dia, já faz um tempinho que... Vamos falar um pouquinho do molho shoyu, né? Que tem um aspergilos, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, aspergilos... Eu entro na micologia, se eu puder eu paro de respirar. Eu prendo a respiração hoje em dia com máscara, melhor ainda, né? Uso até com filtro para entrar... Assim, eu tenho pavor de fungo em qualquer lugar. E eu fico pensando, né? A gente põe um aspergilos dentro de um... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, assim. E como que... Se você tem experiência em trabalhar com aspergilos em alimento? Não. Eu não tenho experiência com micologia, não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. O micro-organismo é igual a um pitbull, né? O pessoal fala pitbull, já era. Tem um pitbull correndo para cima de mim, eu estou morto. Não, mas tem pitbull que é um neném, é uma criança. Né? E o que ele tem de característica é exatamente a genética dele que vai trazer características de patogenicidade. Você tem uma noção, na década de 90, né, circulava na Europa uma cepa de lactobacilos que causavam septicemia. Né? Então, muitos casos de alimentos fermentados, onde as pessoas consumiam e ficavam doentes por causa de bactérias láticas. Né? Então, depende do que está escrito no código genético do micro-organismo. Né? Se ele tiver uma resistência a um fator de defesa do nosso corpo, qualquer um, tanto que quando a AIDS apareceu, deixou de ser recomendado que as pessoas HIV positivas, né, consumissem alimentos fermentados e ricos em micro-organismos, porque você não sabia o que podia acontecer com elas. Agora, em relação a esses micro-organismos, é igual você fala assim, pô, Saccharomyces. Saccharomyces você pode tomar um banho de Saccharomyces, normalmente, né, não acontece nada, mas ainda assim você... Né, a gente toma cuidado, né? Ainda, apesar de tudo, você toma cuidado. É produzido como alimento, é usado como fermento de pão, você manipula na cozinha sem nenhuma indicação, né? Você já viu algum micro-organismo sem nenhuma indicação? Isso é fermento. Não é fermento. Você tá fermento biológico. É o resto da cervejaria, né? Sim. Então, depende da genética do micro-organismo. Sim. O laboratório, no caso, que
que o senhor trabalha, né, de micro-organismo para alimentos, ele fica aberto ao público, assim, em relação, em algum momento, existe esse trabalho aberto na UFRJ para que esse conceito novo, seria quase uma sustentabilidade, né, em alimentos, seria um conceito de sustentabilidade em alimentos, né? Sim, existe, existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? E esse Guia Alimentar, né, que é um documento do Ministério da Saúde, ele sugere que as pessoas passem a consumir alimentos menos industrializados, mais saudáveis, com menos conservantes, que produzam seu alimento, né? Fazendo você interagir, né? Quase brincar com aquilo que você vai produzir, ou seja, humanizando mais a alimentação, né? Porque a alimentação ela veio muito para essa coisa do industrializado, ficou lindo, né? Você mandar a criança comer um alimento industrializado que fica voando na televisão o tempo todo, né? Agora nem tanto, mas na internet. E hoje, né, existe essa preocupação de você tentar fazer as pessoas correrem mais para o lado da natural, né? Então, o que a universidade faz? Principalmente unidades como, principalmente, deixar em primeiro lugar o Instituto de Nutrição, né, que faz um trabalho fantástico em relação a isso. A microbiologia também tem essa visão com alimentos. A Faculdade de Farmácia também tem alguma coisa em relação a isso. Então, nós tentamos trazer esse modelo, né, para a população, para a população, principalmente o nosso principal canal é a extensão, né, a extensão universitária. A extensão universitária, existem vários projetos de extensão. Então, nós temos, no dia 27 agora, próximo dia 27, nós 7 de temos... novembro? Vai ter um projeto... Hoje a universidade é a nossa escola. Então, as crianças do ensino fundamental vão lá, veem como Bacana. Cada laboratório fala um pouquinho, faz uma feira de ciência no laboratório. Você tem eventos, tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma feira de ciências também, onde escolas vão visitar. Tem projetos, né, que nós vamos visitar as escolas, vamos dar palestra. Tem um dia que você recebe os alunos do terceiro ano, basicamente, que vão fazer o Enem, para mostrar assim, quais são os cursos. Olha, o curso de microbiologia, como é que é? Aí cada professor fala um pouquinho lá, cada representante da unidade fala. Mas, principalmente, esses projetos de extensão, que cada professor basicamente tem um, né, ou participa de algum, eles falam diretamente com a comunidade não acadêmica. Então, vamos supor, podcast, página do Instagram, principalmente página do Instagram. Tem cada um que eles são maravilhosos, né? Um ensina, tem um microcozinhando, ensina essa questão de produção, né? Nós, na microbiologia, lá no laboratório, nós temos um que é o Casa e Saúde, que mostra como você conviver, né, com a sua casa ou com o seu ambiente de trabalho, mas de forma segura, considerando a presença dos micro-organismos. Então, ácaro, limpeza, produção de alimentos, filtro, todos esses aspectos, né? Então, é basicamente como nós interagimos. E em relação ao nosso laboratório, assim, o primeiro canal com a comunidade é a extensão, e o segundo canal, eventualmente, não é uma coisa rara, alguém fala, professor, eu queria conversar, será que a gente podia? Claro, dá um pulo lá. Sempre é uma conversa diferente, sempre é uma conversa boa, e já apareceram ideias, já apareceram coisas muito legais, sabe? Às vezes a pessoa chega lá, ela quer ouvir, ela quer ser motivada, ela quer uma ajuda. Uma vez apareceu um rapaz lá, ele é um inventor. Ele inventou um abridor de sachê, né? Sachêzinho de... Hoje você chega nos bares, tem isso. Fica lá na mesa um abridor de sachê, porque ele viu, né, nós publicamos, ele viu a demanda das pessoas, o pessoal vai abrir aquele negócio com a boca, né? Pô, meter a boca naquele negócio, será que aquele negócio é limpo? Né? E, coincidentemente, nós publicamos, na época, um trabalho que mostrava o quanto o sachê era contaminado e o quanto era difícil abrir aquilo e quanto... Né, você tinha... eu sempre brinco, aquele sachêzinho, aquele
doce de leite em sachê, que criança adora. Aquele negócio, alguns ficam furados, aí enche de fungo, enche de bactéria, a tinta fica por fora, então a criança põe aquilo na boca, come tinta, come bactéria, come fungo e come doce de leite também. Então você tem hoje, ele queria saber se aquilo funcionava, né? Tipo assim, microbiologicamente. E foi legal, foi uma interação bacana com ele, sem nenhum interesse econômico do nosso lado, né? Para ele foi legal, porque ele queria homologar o produto dele, a vigilância sanitária estava dificultando, então nós emitimos o laudo técnico. Sempre é legal, entendeu? E hoje, com essa questão, quando alguém vê alguma coisa relacionada a kombucha, professor, tem um kombucha aí, tem um kefir, vai no laboratório que a gente dá, bate um papinho rapidinho, 5 minutinhos, né? Às vezes a pessoa quer uma dica, e essa conversa é legal, né? Sabe? Ela quebra a tensão do dia a dia que no começo se apresentou muito bem, mas falta, né? O nosso trabalho é só a ponta do iceberg. Tem tanta coisa, tanta burocracia, até limpar chão, consertar equipamento, apertar parafuso, trocar coisas. Então, assim, quando chega alguma coisa diferente, você fala, meu Deus, deixa eu parar um pouco para conversar com a pessoa. E tem uma coisa que também, hoje, se chegar um professor lá me procurando, eu estiver enrolado, eu fico quietinho, falo, não, fala que eu estou ocupado. Se eu estiver enrolado. Mas chegar um aluno, uma pessoa da comunidade, sabe, eu sei que às vezes essa conversa ela pode mudar a vida da pessoa. O professor não, já está lá, às vezes já fiz vários amigos lá como professor, mas essa pessoa está consolidada. Agora, às vezes, chega uma pessoa da comunidade, pessoa que está com uma ideia, está com um plano, e você fala assim, pô, não, baixa a bola que esse aí não vai dar, não. Essa sua ideia não dá, não. Ou, às vezes, você fala assim, não, pô, legal, bacana, faz isso. E a pessoa toca. E, às vezes, é um aluno, como eu te falei, que está desistindo, você baixa um papo consegue captar, né? Exato. As portas estão sempre abertas para quem quiser, desde uma inóculo de kombucha, há uma dúvida sobre, estou precisando de cerveja, estou com esse problema, estou isso, posso bater um papo? Claro, sem problema nenhum. Eu acho que no ramo, assim, pelo menos que é o que eu falei no início, né, eu não tenho conhecimento desse assunto, mas a gente percebe que aumentou muito, né, a produção de cerveja caseira, né? Muito, né, assim, muito. Tem alguns eventos, assim, para isso, né? Não sei se tem para outras coisas, né? Assim, mas de sabores, o pessoal anda brincando ali com a produção de cerveja, né? Sim, a produção caseira de cerveja, ela assim, as pessoas acham que assim, o que é trabalhoso? Você gasta aí umas 4 horas produzindo, né? Porque a única dificuldade que você tem é aquecer e esfriar aquela panela que fica cheia de grãos, né? Grãos macerados, né? E controlar a temperatura. Só isso, não pode deixar a temperatura passar. Se você seguir aquilo ali, por incrível que pareça, é uma cerveja. Mas o conceito de cerveja artesanal é muito diferente daquilo que a gente vai no mercado e abre uma geladeira e pega. Porque o sabor é muito macio, muito aveludado, riquíssimo em sabor, não tem aquele gosto oxidado. Então você bebe, meia hora depois você não tem nem mais o gosto da cerveja na boca, parece que você não bebeu nada. É muito leve, entendeu? E aí as pessoas falam, pô, quantas pessoas já foram no laboratório e falam, poxa, posso experimentar? Aí você dá uma cerveja da produção do laboratório e a pessoa, nossa, eu não bebi a cerveja, mas isso aqui eu adorei, né? Aí a pessoa começa a fazer cerveja, depois volta lá e leva a garrafinha dela para a gente também, que é legal, né? Assim, não estimulando o consumo, mas bacana. Sim, se a pessoa já gostava de outras bebidas, fala, não, agora... E aí a família se reúne, né? Em volta, passa... Então, vem uma outra coisa ainda, que é o social. A parte da afetividade também, né? Do alimento ali, de compartilhar. Eu queria saber, na verdade, para quem está aqui, o Gleidson está com a gente, eu acredito eu estou no celular, eu não consigo ver perguntas. Tem perguntas para a gente? Algum comentário? Gleidson, se você puder colocar na tela para a gente priorizar a participação do pessoal, o pessoal pode mandar pergunta. Vamos aproveitar o doutor Miguel aqui para contar para a gente. Eu queria só que o senhor deixasse o canal das escolas que podem procurar a UFRJ para fazer a visita. Depois, como que funciona isso? Procura a rede social, liga para lá, para onde fala
diretamente com o laboratório? Como Pode funciona mandar um isso? e-mail para o laboratório. Eu deixei o e-mail no laboratório, tá? Então tá, porque isso é Tá. interessante, pode ter. é, tem, tem bióloga conhecida. Na verdade, eu tenho uma amiga que é bióloga e hoje ela faz pão, né? E ela tem todo esse conceito de ciência, e eu só fiquei lembrando dela. Rafaela, se você estiver assistindo, tá aí, ó, várias respostas. Ela leva muita prática para os alunos dela, né? Então, assim, em pequenos e mostrando ali na prática, que eu acho que os professores estão precisando fazer isso, né? Aham. Levar os professores de nível, agora acho que é intermediário, né? Que é o primeiro ano, É o que vai fundamental, até né? a quarta, fundamental, que vai até a quarta, É. para estimular isso, né? Na minha época tinha técnicas comerciais, agrícolas, educação para o lar, e na educação para o lar a gente tinha alguns conceitos assim. Isso Eu, no ensino público que eu sim. fiz eu Algumas acho. escolas, a gente tem um projeto com a Conlurb, né, de reaproveitamento de alimentos, né, um projeto de pegar alimentos que vêm do mercado, e hoje esse projeto, eles estão fazendo com as escolas, né, então pegar todo o resto do alimento das escolas públicas, né, do município, e pegar o resto de comida e transformar em adubo, né, fazer a compostagem disso. Então, quando você vê a criança participando disso, né, é muito legal, é muito interessante. Você cria uma consciência, né, que você não está ali, você não pode detonar o planeta não aguenta mais. Né, está no limite já do planeta. Então, se você não começar a economizar, reutilizar, diminuir o seu consumo, produzir em casa, diminuir a emissão de resíduos, de lixo, o planeta não aguenta. Então, é nesse grupo que você tem que trabalhar. Né? E a própria produção de alimentos em casa é uma forma de fazer isso. Né? Você vai, na hora de fazer a comida, por que não coloca o talo? O talo é gostoso, o talo da comida também é gostoso, a folha também é gostosa. Né? Você pode pegar, vai jogar a casca do abacaxi fora, aí vai lá aluar. Eu não sei se, quer dizer, eu não sei se essa conversa ela trouxe, né, a informação que algumas pessoas esperavam, vou falar sobre a via bioquímica, mas eu acho que a minha ideia, quando eu pensei em falar nisso, era mais conscientizar as pessoas de procurar esse caminho, né? Mostrar a importância desse caminho da produção em casa, e é óbvio que o conhecimento está aí, ele está espalhado, né? O canal está aí, quem quiser depois fazer qualquer pergunta, mandar e-mail, qualquer coisa, mas esse conhecimento está difundido, só que as pessoas têm que se conscientizar da necessidade de entrar nesse caminho. Para você ter uma ideia, né, nós fizemos uma aluna de mestrado do laboratório defendendo agora a dissertação dela, pouquíssimas pessoas utilizam o alimento na sua forma integral porque elas não sabem receitas. Isso. Como eu não sabia que podia fazer Uhum. eu não, mas, né, não Quando sabe. você citou o talo, mas por que não usa o talo? Eu ia falar sobre isso, a respeito disso, informação, né? Eu acho que a informação precisa ser mais o que a gente está fazendo aqui agora, né? Por isso que também eu perguntei, mas aí como é que pega esses micro-organismos? Porque pode ser que esteja algumas pessoas aqui assistindo e que não faz ideia de como que faz, né? O que procura. Então, busque informação, né? Por isso que eu estou perguntando aqui, gente, pergunta ao doutor Miguel. Ele está aqui com a gente, vamos aproveitar, porque assim, né? Por exemplo, eu quero começar a fazer uma compostagem em casa. Como que eu posso fazer isso? Todo o restante de alimento, fala isso para a gente um pouquinho, assim, como se for que eu queira começar ali, fazer alguma... Então, dentro desse projeto, o pessoal da Conlurb tem já os kits, né? Você mandar, se alguém quiser, entre em contato comigo, que eu passo o pessoal. Eles têm já um manualzinho de compostagem caseira. Te ensina a fazer uma composteira baratíssima. Você não vai gastar nada de assim, vou gastar 200, nada disso. 200 é nada, vai gastar assim, garrafinhas. Você faz uma composteira caseira e não dá cheiro, não dá nada. Né? Basicamente é só organizar, só saber a sequência do material. Então, assim, já existe isso. Né? Eu despertei para compostagem. Então eu vou te mandar mando e-mail que eu te mando a cartilha de como preparar a composteira. Basicamente são caixas em cima da outra, ou você tem frascos, né, estanques em um do outro, com uma saída para o líquido descer,
né? E a partir daí você vai alimentando ele, né? E o resíduo, você tem essa degradação, e a partir daí você usa isso nas plantas. Então, não tem mistério. Já tem muito material sobre isso. Tá? Então, quem quiser... eu queria saber eu queria um pouquinho de fungos, de bactérias. Pode me dar? Claro, manda um e-mail. Né? Para cada caso é uma história. Né? A compostagem... Então, hoje, esses nossos amigos da Conlub, eles vão de escola em escola. Tem uma escola que eu queria aprender a fazer. Eu passo o contato deles, né? Assim, dá para dar uma palestra, se você tiver na disponibilidade, talvez eles vão. Se não der para ir, leva a escola lá no centro de pesquisa da Conlub e o pessoal ensina. Aí tem um monte de coisa legal para ver, né? Olha, é interessantíssimo. A Conlub tem um trabalho bacana, né, em relação à conscientização, né? Eu admiro muito o trabalho da Conlub. Eles têm um trabalho bastante interessante. Tanto com esse tipo, assim como com pragas, né, no geral, assim. Eles trabalham de uma forma... E junto com eles tem o pessoal das hortas, né, comunitárias, que parte desse material eles produzem, parte desse material biológico que a Conlub pega e faz compostagem, manda para as hortas comunitárias. Essas hortas comunitárias são colocadas em locais estratégicos, são gerenciadas por pessoas da comunidade, né, onde dá alimentos ou vende a custo barato para as pessoas que moram ali, mas usando compostagem produzida pela Conlub também, ou fazendo a sua compostagem lá. Então, assim, tem muita coisa interessante acontecendo. Mas quanto mais pessoas entrarem nesse mundo, esse mundo mais pé no chão, sabe, mais natureba, é o momento de desacelerar um pouco, né, da vida. E aí acho que talvez as pessoas fiquem mais calmas, mais tranquilas. Já todo mundo que trabalha com jardinagem, com terra, tem uma vida longa, né? Tem uma vida mais longa. A gente sabe que tem esse contato. Pessoal, eu queria saber se tem alguma pergunta. Eu falei aqui que eu estou no celular, eu não consigo ver. O Gleito, se puder colocar. O doutor, eu não sei se está pelo celular ou laptop, se consegue ver a pergunta, mas eu vou direcionando a gente para encerrar, que são 29. Se tiver alguma pergunta, a gente coloca aqui, o senhor faz rapidamente, responde. Senão, também podem encaminhar para a gente no micromail ou pelos contatos que ele deixou, para entrar em contato aí, para tirar a dúvida, ou, olha, o e-mail está aqui, do Dr. Marco Miguel, para a gente entrar em contato. Eu quero te agradecer, eu queria ficar mais tempo aqui conversando. Eu tenho muitas perguntas, na verdade, eu fico... perguntas básicas, como eu falei, mas, assim, é bastante interessante esse trabalho. E fiquei muito feliz no micromail abrir, e o senhor atender, né, gentilmente o nosso pedido de vir aqui e dar essa informação. Eu acho que o mundo está corrido demais. No início desse ano, eu escrevi até que eu queria pausa. Eu quero mais pausas nesse ano. E aí, meu marido falou para mim, como assim? A gente precisa... O mundo está correndo, a tecnologia está correndo. É porque, né? A gente veio de uma pandemia louca, né? A gente veio de uma... E aí você pensa em pausas nesse sentido, né? Da gente sentar e fazer uma refeição sem o celular, né? Da gente produzir o nosso próprio alimento. Fica um pouco uma visão impossível, assim, de pensar, não, eu produzir o meu próprio alimento, não tem como, né? Porque, assim, eu tenho que almoçar ali no celular, trabalhando e estudando e fazendo. Mas, assim, eu acho que a gente precisa, assim, ter essa consciência, porque a gente fez com que o mundo, o planeta não esteja aguentando mais, né, nosso desgaste com ele, né? A gente está desgastando muito tudo, então acho que é bom a gente rever. E é dali que vem o alimento, né? Com uma horta, se eu não tenho o que comer, se eu tenho uma horta, eu vou ter algo para comer. Posso não ter tudo, mas eu vou ter algo para comer. Então a gente tem esses conceitos assim. Eu estou muito feliz com a sua conversa, com a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente.
Amanhã nós temos live também. E a sua aluna, que participou aqui a todo momento. Um abraço, tá? Obrigada pela participação, pelos comentários. A todos que deram boa noite aqui pra gente no início. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E, doutor Marco Miguel, muito obrigada mais uma vez. E deixo considerações finais aí para o senhor falar, deixar um recado em relação ao alimento, ao seu trabalho, à universidade que o senhor trouxe aqui, com o papel da universidade. Fico muito, muito grata pela UFRJ, ter pesquisadores assim. Eu pude conhecer alguns da UFRJ e realmente é uma universidade que merece o nosso respeito, assim como todas, né? Eu acho que todos que estão produzindo educação, que estão ali mudando a vida das pessoas, como o senhor falou no início. Eu deixo essas considerações finais para você. Olha, para você, viu? Gostei. Depois, no final para você. Olha, foi um prazer. Você sempre precisar contar. Eu fico à disposição sempre que precisar de qualquer ajuda aí. Foi legal ver ex-alunos, né? Um abraço a todos. Para quem está assistindo agora, vai assistir depois, se precisar, né? É óbvio que eu penso o seguinte: se você micro-organiza a produção de alimentos, a pessoa acha que eu vou fazer uma apresentação, dar uma aula, e não foi isso, né? Foi basicamente uma tentativa de conscientização. Então, se alguém precisar de algum material, tiver alguma dúvida, tô com medo de começar a produzir, manda um e-mail. Né? É muito legal responder isso, sabe? Melhor do que responder, professor, que dia que é a prova? Mais legal, né? Responder, não, olha, faz assim, eu acho que isso é bacana. E eu só agradeço, e eu acho que você está super certo no que você está falando. A gente tem que repensar a vida, desacelerar, né? As pessoas não estão se aguentando mais, né? O planeta não aguenta a gente não aguenta o planeta, as pessoas não se aguentam. Então tem que encontrar alguma forma saudável de resolver isso, sabe? Nem que seja meia hora, chegar em casa, será que meu kefir está legal? Naquele momento, você pensa, não, aqui existe um mundo microbiano, será que o meu kombucha está legal? Sabe, você passa ali uma alquimia que já muda, não é uma planta, mas é uma bactéria, que já foi considerada planta, né? Então, você está cuidando de alguma coisa ali, cuida do seu gatinho. E eu acho que quando você está, às vezes, nesse momento, né? Por exemplo, meu momento de pensar, meu melhor momento de pensar, ou é dirigindo, eu adoro dirigir na estrada, ou subir numa montanha, sabe? Não é no laboratório, eu não consigo pensar... No laboratório, eu penso no susto. Mas o melhor momento de pensar é que eu não estou fazendo laboratório. Então, lembrar que a vida, né, é composta de várias coisas. E aí, vamos tentar levar isso de forma saudável, porque a 200 por hora o motor funde rápido. Verdade. E a gente consegue, pessoal. Consegue desliguem o celular na hora de almoçar. Isso. Só na hora de almoçar, já começa aí. Chegou em casa, vai lá cuidar das bactérias e dos fungos, leveduras. Muito obrigada mesmo. E o senhor está sempre falando assim, eu não trouxe conteúdo, eu não trouxe... Muito conteúdo trouxe aqui, muito esclarecimento para a gente. Está gravado. E alguns eu vou postar, vou depois passar para postar essa questão da cartilha, da compostagem, acho bastante interessante, até desses alimentos produzidos. A gente posta para o pessoal divulgar para o pessoal. E os canais da UFRJ, né? O canal que o senhor mencionou, do laboratório, e dos outros também a gente deixa lá no micromeio para o pessoal acessar. Muito obrigada a todos, saúde para todo mundo, um abraço grande. Terminamos aqui a nossa live. Não esqueçam, certificados tem que colocar lá na DM, e-mail, nome completo, para que a gente encaminhe. E é isso, gente. Não vou estender mais. Um abraço. Doutor, muito obrigada. Mais uma vez. Eu vou ficar agradecendo o senhor aqui o tempo todo. E para eu sair é difícil, porque eu vou ficar aqui agradecendo. Tchau, gente. Tchau. Vou sair.